Olá, segundo ano. Espero que todos estejam bem. Aqui é Diego, professor de Geografia de vocês. Claro, vocês já sabem disso, né? Não tem nem como esconder. E eu estou aqui para a gente bater um papo sobre como as coisas vão funcionar nos próximos dias. Todos nós estamos sabendo que estamos vivendo um momento muito complicado com a proliferação do coronavírus pelo mundo e nós não sabemos até quando isso vai durar. E enquanto isso, nós não podemos perder a nossa rotina de trabalho, de estudo, e enquanto isso não acontece, nós vamos tentar de uma forma virtual manter esse contato, né? Tirar essas dúvidas, fazer algumas atividades, vou explicar alguns conteúdos para vocês e espero que a gente consiga manter essa rotina de estudo nesses dias. A gente entende que é importante permanecer em casa, não ter contato com outras pessoas, cuidar da nossa saúde, dos nossos familiares, de quem convive com a gente. E a gente espera que isso passe logo e que a gente possa voltar para a sala de aula, que é o local mais importante, o lugar mais interessante para que a gente possa dar, né? Bom, nas nossas últimas aulas, nós trabalhamos o módulo 1 e o módulo 2, que seriam os conteúdos para a nossa V1, que não aconteceu, que seria a semana seguinte que nós paramos. E aí hoje eu vou retomar um pouco esse conteúdo, vou fazer aqui com vocês uma breve revisão, vou deixar umas atividades e um link para vocês estudarem e depois vou fazer essa correção. Então a gente vai tentar avançar um pouco dessa forma, para a gente não perder essa rotina, certo? O primeiro módulo, a gente falou sobre a formação étnica do Brasil, diversidade e paradoxos. Não é novidade para ninguém que a população brasileira é uma população muito miscigenada. E isso tem um resultado histórico. Que resultado histórico? De uma construção da identidade que aconteceu desde o nosso período colonial, voltando em 1500. Né? Então a gente sofreu ao longo de todo esse período uma forte miscigenação. Miscigenação que veio da onde? Primeiro, os indígenas que habitavam a nossa região, chegada dos portugueses que colonizaram o nosso território e depois a chegada dos africanos que vieram para trabalhar como escravos no nosso território. Então, esses foram os primeiros grupos que começaram a miscigenação do nosso país. Posteriormente, outros grupos de asiáticos, outros europeus, também começaram a migrar para o nosso território. Mas inicialmente foram esses grupos. A gente pode observar aqui nessas imagens que eu coloquei, né, a chegada das caravelas no nosso território. Os indígenas já habitavam aqui e, posteriormente, os africanos chegaram para trabalhar como escravos, sem nenhum tipo de remuneração e em condições precárias dentro do nosso território. Esse momento foi um momento de grande imposição cultural ao nosso país, que ficou conhecido como eurocentrismo, que na verdade do significado é o etnocentrismo europeu. O que significa isso? Esse etnocentrismo é a sobreposição de uma cultura sobre a outra. No caso europeu, porque foi a sobreposição da cultura europeia sobre a cultura que já existia no nosso território, que ficou conhecida como eurocentrismo. Inclusive nos mapas que a gente estuda hoje, são mapas eurocêntricos, onde coloca a Europa no centro e acima da África, né, colocando a Europa como o principal lugar, o lugar mais importante do nosso planeta. Então, historicamente, isso se explica até nos mapas que nós estudamos em sala de aula. Esse eurocentrismo ele causou algumas consequências bastante negativas no início desse período colonial, que são alguns conceitos que a gente vai ver. Né? O primeiro deles é o conceito de etnocídio, que seria a eliminação ou morte de uma etnia, ou seja, a eliminação total de uma etnia, de um grupo étnico, que aconteceu com várias tribos indígenas que viviam aqui nesse momento. O segundo é o genocídio, que é a morte ou assassinato de um grande número de pessoas, que não necessariamente seria um grupo específico, uma etnia específica, mas um grupo grande de pessoas que foram eliminadas e mortas nesse momento. Memoricídio, que é a eliminação do patrimônio que faz lembrar a história.
Um exemplo, destruição de museu, eliminação de museu. Tivemos recentemente um exemplo disso, né? O museu que pegou fogo e foi totalmente destruído, ou seja, é um memoricídio, a memória que é guardada num dado lugar é destruída, né? Parques históricos, vilas históricas, monumentos que são destruídos para apagar a memória, para serem esquecidas de um determinado lugar. Então, essa característica de morte foi muito marcante ao longo da nossa história. E os indígenas foi o grupo que mais sofreu com essa eliminação de etnia, com essa eliminação de pessoas, porque em um dado momento da história se colocaram numa posição contrária àquilo que os portugueses estavam trazendo para o nosso território. Uma outra característica foi o sincretismo religioso, que significa a mistura de uma cultura, de uma religião, como aconteceu com as culturas das religiões de matriz africana, que chegaram ao Brasil e foram obrigados a entender o cristianismo como uma cultura religiosa também para eles, e essa cultura cristã e a cultura das religiões de matriz africana acabaram se fundindo, formando a cultura da religião afro-brasileira, que é a mistura da cultura da religião africana com o cristianismo naquele período. Algumas características sobre os indígenas no Brasil. Eu trouxe aqui alguns dados para que a gente possa olhar. Primeiro ponto, impacto da colonização portuguesa. Que tipo de impacto? Perda de território, exploração de mão de obra, conflitos territoriais, doenças que não existiam no nosso território foram trazidas pelos portugueses e, mais recentemente, um grande problema que a gente vive já há muitos anos, que é o avanço das atividades agrícolas e urbanas dentro das áreas indígenas, ou seja, fazendo com que eles percam espaço territorial. Consequência disso ao longo do tempo, redução do número de tribos indígenas existentes no Brasil. Eu trouxe aqui uma comparação entre a população indígena antes de 1500, que era de aproximadamente 4 a 5 milhões de habitantes, e a população indígena atualmente, que nesse dado aqui está 900 mil, mas gira em torno de 815 mil hoje, porque a gente tem tido uma redução muito grande dos povos indígenas ao longo de todos esses anos, resultado de uma história que causou muitos problemas para a população indígena no Brasil. E aqui só algumas imagens ilustrativas para a gente ver algumas imagens dos indígenas no Brasil. Temos também um grande problema, né, que foi resultado de uma grande exploração de mão de obra que se chamou escravidão, principalmente causado para os africanos que chegavam aqui como escravos e que resultou em alguns problemas para essa população hoje, né? Alguns dados: 51% da população brasileira, incluindo pardos, ou seja, hoje negros e pardos são a maioria. Um longo histórico de exclusão social, primeiro escravidão, depois exclusão social, causando diversos problemas para essa população. Hoje, 20% da população de negros no Brasil tem pós-graduação, um número muito baixo, e 20% dos brasileiros que recebem mais de 10 salários mínimos, e uma forte contribuição cultural africana. Aqui eu coloquei alguns dados para que a gente possa analisar, e esses dados dizem o seguinte. Aqui no primeiro gráfico, a gente vê a distribuição dos brasileiros de 15 a 24 anos de idade que frequentavam escola por cor ou raça, segundo o nível de ensino. Né? E aí a gente vê, por exemplo, né, que no ensino fundamental, 49% de negros frequentavam. Depois passou para 36%, para 12% e para 1,5% na alfabetização de jovens e adultos, 36% no ensino médio e apenas 12% no ensino superior. Então a gente vê que há uma queda gradativa, principalmente quando se trata da saída do ensino médio para o ensino superior. Por que isso acontece?
porque as condições sociais, as condições financeiras, a desigual distribuição de renda no Brasil, hoje os números comprovam que os negros acabam ficando numa situação bem abaixo da população em relação a brancos, né? Incluindo aí as questões de preconceito, as questões de falta de oportunidade, né? Dados também mostram que o índice de negros que morrem assassinados hoje também é muito maior do que o número de brancos, então são dados que preocupam bastante. Nessa tabela ao lado, a gente vê aqui os brancos ganham quase o dobro de negros e pardos. Aí a gente observa aqui o seguinte, a tabelinha está preto e branco, mas dá para a gente observar. Né? Aqui no caso do Brasil, de uma forma geral, a média é de R$ 1.638 para brancos. E aí, se a gente vê para negros aqui, ó, R$ 834, né? O dobro daquilo que os brancos estão ganhando na média. Se a gente for para os indígenas, que eu falando aqui, R$ 735. Então, essa média está bastante desigual, né? De um processo histórico de exclusão social, de preconceito racial que começa desde o período da escravidão no nosso território brasileiro. No módulo 2, nós vamos ver aqui algumas características que formam o Estado-nação. O que é o Estado-nação? O país. Né? O mapa do Brasil aqui para ilustrar o nosso território, para a gente entender. E aqui as definições do que seria o Estado, do que seria a nação e do que seria o território para a formação desse Estado-nação. Estado, corpo burocrático que pode controlar uma nação. É o governo, faz parte do governo brasileiro os três poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, né, e juntos eles governam uma nação. Grupo que se identifica entre si por hábitos culturais comuns. Né? Então a nação brasileira é uma nação que possui cultura em comum, mesmo sabendo que as diversas regiões brasileiras são muito diferentes, nós temos características em comum, nós temos hábitos em comum que nos tornam uma nação brasileira. E essa nação está dentro de um território que é o espaço delimitado por uma relação de poder. Quem é esse poder? O governo que exerce sobre ela. Então, o somatório do Estado, da nação e do território formam um Estado-nação, formam um país. A organização política do Brasil é dividida no sistema de federalismo, né? Por isso o nome República Federativa do Brasil, onde existe uma autonomia relativa dos municípios, estados e Distrito Federal, autonomia relativa porque todas essas esferas de poder precisam estar relacionadas, precisam obedecer aquilo que está escrito na Constituição Federal de 1988. Então, municípios, estados e Distrito Federal não podem criar leis que sejam contrárias a essa Constituição, que é a Constituição Federal. Estamos divididos em 27 unidades federativas, 26 estados e um Distrito Federal. Aqui no mapa a gente pode olhar, o Distrito Federal é Brasília, que se localiza no estado de Goiás. O Poder Executivo ele tem algumas funções no nosso território. Funções: aprovar e vetar leis feitas e aprovadas pelo Congresso, conduzir políticas econômicas sociais e administrar as contas públicas do país. Né? O governo ele precisa aprovar ou vetar tudo aquilo que é aprovado pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal. Ele precisa aprovar tudo isso. O Poder Executivo está dividido aqui em algumas unidades federativas. Que unidades são essas? Quando se fala da União, estamos falando do país. Então, estamos falando dos cargos de presidente e vice-presidente da República. E os ministros de Estado, né? Aqueles escolhidos pelo presidente, pelo vice-presidente, para o acompanhar ali nos ministérios. Se falarmos dos estados, governadores e vice-governadores. E os secretários estaduais, que também são escolhidos pelos governadores. Do Distrito Federal, governador e vice-governador do Distrito Federal, que aí é diferente do estado de Goiás.
né? O Distrito Federal ele possui um governador e um vice próprio, e os secretários distritais. E se falarmos nos municípios, a gente está falando de prefeitos e vice-prefeitos e todos os secretários que por eles são escolhidos também para ocupar as secretarias municipais. Então, o Poder Executivo ele está dividido nessas esferas de poder. E a função desse Poder Executivo é executar essas leis, aprovar ou vetar aquilo que é aprovado pelo Congresso ou pela Câmara. O Poder Legislativo, que precisa andar em conjunto com o Poder Executivo, tem a principal função aprovar leis, criar projetos de leis para serem aprovados no país. E outra função é a fiscalização do executivo do país. Ou seja, o poder legislativo, ele tem a função de fiscalizar aquilo que o poder executivo, que é o presidente da República, está executando no seu cargo, no seu mandato. Quando a gente fala em poder legislativo, a gente também divide em esferas federais, estaduais e municipais. E aí, aqui na tabela, a gente pode observar essa divisão. Quando fala de União, estamos falando do país, então a gente está falando do Congresso Nacional, que é dividido em Senado e Câmara dos Deputados. Senado Federal ocupa os senadores, Câmara dos Deputados, os deputados federais. Quando falamos dos estados, estamos falando em Assembleia Legislativa, que são os deputados estaduais. Quando falamos do Distrito Federal, Câmara Legislativa, deputados distritais, e municípios, Câmara Municipal e vereadores. Então, esses poderes estão divididos dessa forma. O Poder Executivo e o Poder Legislativo, todos eles são eleitos pelo voto direto do povo, dentro da República Federativa no Brasil. Então, desde 1985, nós estamos vivendo um novo período democrático, onde as pessoas, onde a sociedade tem o direito a eleger toda a esfera de poder legislativo e poder executivo do país. E é preciso que esses dois poderes convivam em harmonia. O que é conviver em harmonia? É conduzir as reformas, conduzir as leis do país, conduzir a sociedade de uma forma em que possam solucionar os problemas relacionados ao povo brasileiro. Então, essa é a ideia de convivência do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Pessoal, a gente termina por aqui essa aula e na próxima semana eu vou estar disponibilizando mais um vídeo para que a gente possa dar continuidade a esse conteúdo. Tem mais um link para vocês assistirem, tem uma atividade para vocês fazerem e após a resolução das atividades, eu farei a correção e mostrarei o resultado para vocês. Ok? Um grande abraço e espero que a gente se encontre o mais rápido possível. Valeu!